e ao seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: Pai seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos, nesse momento. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Deus venha tomar a direção nesse culto nessa noite. Aleluia. Oremos. Ó Senhor Deus, Pai, queremos, Pai, em primeiro lugar, Deus, nessa noite, Pai, te darmos graças, Jesus, por estarmos mais uma vez na tua casa, para te exaltarmos, para cultuarmos, para adorarmos, para louvarmos e engrandecermos o teu santo nome, Deus. Aleluia, Deus, somos gratos, Senhor Deus, por uma semana, Deus, abençoada que tu nos concedeste, Pai. Obrigado, Jesus, por cada dia, Senhor Deus, direcionar nossos passos, Pai, o qual não somos dignos, Pai, de nada, mas pela tua misericórdia que se renova diariamente, nós estamos aqui, Jesus. Ó Deus, nessa noite, Pai, toma a direção, Pai, desse culto, Deus. Aleluia, Pai, toma o primeiro lugar, Jesus, nesse culto, o Espírito Santo. Aleluia, venha nessa noite sobre, Senhor Deus, cada irmão, Senhor. Que tu venha fortalecer aquele que chegou aqui cansado, que tu venha renovar as forças, que tu venha nessa noite, Senhor Deus, curar, Senhor Deus. Aleluia, manifestar os teus prodígios e milagres, Deus. Nessa noite, Pai, aquele ainda que não foi batizado com o teu Espírito Santo, Deus. Aleluia, Deus, tu conhece a chama ardendo em seu coração, Pai, buscando essa promessa, Jesus, que é para todos aqueles que te buscam, Deus. E nessa noite que tu venha batizar com o teu Espírito Santo, Pai, toma a direção, Pai, recebe a nossa adoração. Tudo que será, Senhor Deus, feito nessa noite, Pai, seja segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, Deus. É em nome de Jesus assim que nós te pedimos e nós te engrandecemos. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Vamos adorar e celebrar o nome do nosso Senhor Jesus. O nosso Rei está voltando e nós precisamos anunciar a verdade do Evangelho a toda criatura. Aleluia! As palmas. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado, e o reino eterno de Cristo prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus,
serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Com as palmas. Casa
casa e você pode dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Adoramos a Ele, o Deus que tudo provê, que não deixa faltar. Aleluia, esse é o nosso Deus. Até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Declare com fé. Eu posso até estar ferido, nunca destruído, eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, Ele não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá, olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá.
Deus proverá e Deus tem provido na vida de cada um de nós, amém? Porque não vivemos pelaquilo que nós apalpamos, aquilo que vemos. Nós vivemos pela fé. Aleluia. Por isso que Deus provê em nossas vidas. Aleluia. Nessa noite, irmãos, gostaria de conhecer, na verdade, nós, a Igreja do Senhor, gostaríamos de conhecer os nossos convidados que nos dão esse privilégio de estar conosco nessa noite, nesse culto tão maravilhoso, culto de missões. Gostaria de saber se tem alguém nos visitando do meu lado esquerdo aqui. Amém. Temos ali muitos visitantes. Tem uma família ali. Conheço ali a irmã, eu vou chamar a irmã Joana, né? De muitos anos ali, né? Então, eu sei que a maioria das pessoas que moram ali no Lírio do Vale conhece nossa irmã Joana, juntamente com seu esposo, com a sua família. Então, juntamente com eles, gostaria também de saber se à minha direita temos aí visitantes, convidados. Sintam-se à vontade na casa do nosso Paizinho. Aleluia. Amém. Também é um privilégio grande. O pastor aqui me orientou aqui, nos visitando nosso irmão Pinho também. Seja bem-vindo, irmão. Né? E que sintam-se à vontade todos vocês. As portas sempre estarão abertas para que vocês possam aqui juntamente conosco, todos vocês que nos visitam nessa noite, sempre se regozijar na presença do Senhor. Então sinta-se à vontade, a casa é de vocês, porque o Senhor está de braços abertos a cada dia para receber o povo de Deus na sua casa. E como é que nós, Lírio do Vale 5, a congregação local, recebe nossos convidados? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre e sejam abençoados. Aleluia, glórias a Deus. Nesse momento eu gostaria de convidar o nosso coordenador da Escola de Líderes. Pode vir aqui, irmão Eusébio. Ele vai fazer um convite a todos vocês. Aleluia, Deus. A paz do Senhor, irmãos. Nessa noite, né, quero dizer para os amados irmãos que vocês estão no melhor lugar, o melhor lugar que vocês poderiam estar é na casa do Senhor. Para agradecer o quanto o Senhor tem nos mantido em pé, os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Mesmo nos momentos ruins, nos momentos de dificuldade, o Senhor está do nosso lado. Amém, irmãos? Quero convidar os irmãos, reforçar que está ocorrendo a nossa escola de líderes. Você jovem, você que tem 12 anos, a partir de 12 anos já pode fazer a escola de líder. Líder, você que já está fazendo aluno, você tem um privilégio de estar recebendo esse conhecimento da obra do Senhor. Pode ter certeza, você é um escolhido. O Senhor tem levantado um exército de pessoas para lutar, para guerrear, porque a obra é grande. Tem muitas pessoas sedentas precisando de você. Basta você tomar uma decisão. Essa decisão, qual é essa decisão? Fazer a escola de líder, participar da igreja verdadeiramente. A nossa igreja é uma igreja abençoada, uma igreja que tem muito conhecimento. Ontem, na rede de homens, eu até falei um pouco do meu testemunho, que eu vim de uma família católica, tenho conhecimento da religião católica, mas aqui que eu estou aprendendo verdadeiramente sobre o Senhor, a verdade, a Bíblia, estudando a Bíblia na EBD. Em todo ensinamento, todo culto tem ensinamento, você não sai daqui vazio. Amém, irmãos? Quero convidar a todos e agradecer os professores que estão se dispondo nas sextas-feiras, 19h30. A gente sabe que nós passamos a semana trabalhando, a maioria, mas é um esforço, é um investimento na obra do Senhor. Pode ser, como o louvor falou, você vai ser recompensado. Amém, irmãos? Muito obrigado.
paz do Senhor, igreja. Vem saudar a igreja com um versículo da Bíblia que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 até o 3. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios haviam invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Irmãos, aqui nós podemos ver que essa menina foi grandemente usada pelo Senhor para dizer àquele homem que o Senhor poderia curá-lo, independentemente da posição dele. E ele tinha só que perseverar e acreditar no milagre e obedecer o profeta. Então, igreja, persevere em oração e não desista do seu milagre. Perseverem. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A palavra de Deus está dizendo para que nós possamos perseverar na presença de Deus. Nós queremos o milagre, irmãos. Nós temos que perseverar, ter fé. Amém, igreja? E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé em nome de Jesus, para que nós possamos fazer uma oração intercessória, irmãos. Apresente suas causas, suas famílias, suas vidas. Vamos orar e interceder e acreditar que Deus ele vai fazer um milagre. Que Deus ele pode fazer, irmãos. O Senhor só quer que eu e você obedeça a Ele, somente obedecer, para que o milagre venha sobre as nossas vidas. Aleluias. Oramos, irmão. Glorificado e santo seja o teu nome, Jesus querido. Santo e bendito é o teu nome, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós entramos na tua presença a interceder, Senhor, primeiramente pelas nossas vidas, Jesus querido. Pela minha vida, pela vida de cada um que aqui está, Senhor. Que nós possamos colocar nossa fé em ação, para que o milagre venha sobre a vida da Igreja Santa do Senhor, para que nós possamos andar segundo o coração do Senhor, entrar em concordância com o Senhor, obedecer a sua palavra, Jesus querido amado. Intercedemos também pela nossa família, que o Senhor tome a nossa... Aleluia. Com a salvação, com a cura, com o renovo, com restauração sobre a Igreja Santa do Senhor que aqui está. Que nós possamos perseverar grandemente diante do Senhor, meu Deus amado. Glória a Deus. Oramos também pelo nosso bairro, pelo este conjunto, pelo Lírio do Vale, pelo bairro Lírio do Vale, pelo conjunto Augusto Montenegro, pelo Leon, que o Senhor possa visitar esta noite cada família desse conjunto, que o Senhor visite a cada um com a salvação, cada um com a cura nesse lugar, cada um, meu Deus, possa ser restaurado, cada família, Jesus de glória, no bairro Lírio do Vale também, meu Deus, que tu possa entrar em cada rua desse Lírio do Vale, com a tua salvação, com a tua misericórdia, com a tua salvação verdadeiramente, Jesus de glória, amado. Aleluia, Senhor. Oramos também pela nossa cidade, pelo nosso estado. Oramos pelas autoridades da nossa cidade, que o Senhor possa vir diante deles, que as autoridades, a palavra de Deus diz que as autoridades é constituída pelo Senhor, e eu creio que eles estão lá porque o Senhor deu oportunidade ao nosso governador, ao nosso prefeito da nossa cidade, todos os parlamentares dessa cidade, que o Senhor possa
colocar nas suas mãos, meu Senhor da glória, com a sabedoria dele para governar a nossa cidade, o nosso estado, os nossos municípios, igreja, em nome de Jesus, pelo nosso Brasil, que o Senhor possa estar diante do nosso presidente, meu Deus, a autoridade maior que na terra, o nosso presidente, para que o Senhor seja com ele, para que o Senhor dê sabedoria, para que ele verdadeiramente venha servir ao Senhor verdadeiramente, para que ele possa fazer a diferença verdadeiramente diante do povo, diante do Brasil, diante dos estados, que o Senhor possa tomar nas mãos o nosso presidente e todas as autoridades, todos os parlamentares de Brasília, que o Senhor venha sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor irá fazer, que o Senhor está fazendo pelas nossas vidas, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Esse vírus está aí, mas nós estamos tendo a oportunidade de adorar o Senhor, de engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. O hino cantou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós temos que crer e acreditar no grande milagre que o Senhor irá fazer sobre as nossas vidas, sobre a Igreja Santa do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada uma de vocês aqui, que vocês não saiam da mesma maneira que entrou aqui na casa do Senhor, mas saiam com a certeza da vitória, que aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para cada um de vocês que aqui estão, Igreja Santa do Senhor, não desistam, busquem o Senhor, persevere, igreja, diante do Senhor, persevere pelo seu milagre. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Mais uma vez a paz do Senhor a todos. Continuemos aí em espírito de adoração, espírito, aleluia, buscando a cada dia mais em nossa intimidade com o Senhor, através do nosso clamor, da nossa oração. Aleluia. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 10 e 11, a palavra do Senhor fala da seguinte forma. Aleluia. Para quem não encontrou ainda, capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, do versículo 11. Aleluia. A palavra de Deus fala: ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministra o pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, sendo enriquecidos em todas as coisas para toda a generosidade, a qual faz através de nós a ação de graças a Deus. Aleluia. Nesse momento, irmãos, aleluia, que você possa apresentar sua oferta. Você chegou nesse lugar com um desejo imenso no seu coração, voluntariamente, de ofertar ao Senhor. Que você possa fazer isso. Isso faz parte da adoração também diante do Senhor. E também, se você apresentar o seu dízimo como forma de ação de graças por tudo que o Senhor tem provido na sua casa, na sua mesa, não por tristeza, mas com alegria. A palavra de Deus diz: cada um contribua segundo aquilo que propôs no coração. Não tem especificado a sua oferta, mas o dízimo é algo mais profundo, é algo mais compromissado com Deus. Dizimar é obrigado, irmão? Não. Mas é algo que você, voluntariamente, você agradece a Deus através da sua oferta ao Senhor, como forma de gratidão, sabendo que o Senhor tem abençoado o lugar que nós aqui adentramos, que nós estamos. Hoje nós temos uma climatização maravilhosa. Nós temos um equipamento de som abençoado pelo Senhor. Nós temos muitas e outras coisas, onde há alguns anos atrás, a primeira vez que passei por aqui, em 2003, uma simples tenda,
E a gente vê o milagre de Deus que Deus operou aqui. Então é motivo de alegria de nós sempre contribuirmos com a obra do Senhor. E a oferta, ela não somente fica aqui, ela também vai para missões. Nós temos muitos missionários espalhados por todos os lugares no mundo. Nós temos missionários por muitos países na África, na Europa, na Ásia, no Reino Unido e outras mais continentes, países. Então, nessa noite, que você possa ofertar de coração, que você possa dizimar de coração, como uma forma de gratidão e adoração ao Senhor. Então, apresente a sua oferta e o seu dízimo e oremos ao Senhor. Senhor Deus Pai, queremos nessa noite, Pai, aleluia, Senhor Deus, te agradecer, Jesus, por tudo que Tu tens providenciado, Pai. Mas também te agradecemos pelos momentos de dificuldade, porque é através dele que nós vemos os milagres Teus operando em nossas vidas e de nossas famílias, Deus. Ó Deus, te agradecemos, Jesus, por tudo que Tu tens feito na nossa casa, a nossa vizinhança, na vida daqueles que estão próximos de nós, porque a Tua palavra diz que todo aquele que é servo do Senhor, os milagres e as bênçãos se espalham ao redor para todos aqueles que o cercam. E nós, além de sermos abençoados, nós somos abençoadores também de vidas. E assim nós, Pai, nessa noite, nós apresentamos nossas ofertas, Pai, e os nossos dízimos como forma de gratidão, Pai, como forma de adoração por tudo, Senhor Deus, que Tu tens feito, Pai. Nessa noite, Pai, aquele que não tem, Senhor Deus, ainda um emprego, porque nós não pedimos um trabalho, mas nós pedimos um emprego, Jesus, que Tu venha abrir portas, Senhor Deus, para a vida dos Teus filhos, Pai, que Tu venha, Senhor Deus, abrir portas, responder a oração daquele que tem clamado, pedindo para que Tu venha abrir uma porta, porque a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar, e a porta que Deus fecha, homem nenhum pode abrir. E nessa noite, assim, nós apresentamos a vida de todos esses que têm pedido, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos e te clamamos. Amém e amém. Glória a Deus. Sentados mesmo, mas em espírito de adoração, vamos louvar o Senhor. Que esse espírito, que esse desejo missionário, sempre nós carregamos ele no peito, levar a palavra do Senhor por onde quer que nós formos. Aleluia. Senhor, Tu sabes do anelo que é em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar
seu campo missionário. Amém? Glória a Deus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, esse hino é muito forte. Não é fácil a gente aguentar, né? Quando Deus fala, o negócio é profundo, né? Eu digo, Jesus, me dê condições, né, para que eu possa ministrar a tua palavra. Mas se nós formos, Pai, se nós formos olhar o hino, a letra desse hino, o Senhor diz, mesmo aqueles que estão quase mortos, né? Mesmo aqueles que estão quase mortos, Deus, Ele pode fazer um milagre de salvação. Mas para isso Ele precisa de mim e de você. Porque Deus não vai mandar os seus anjos para ir lá. Mas Deus vai usar a mim, usar você, meu irmão, minha irmã, para ir lá anunciar, né? E hoje é o Dia Nacional de Missões, glória a Deus por isso, e hoje é o culto de missão, que é o segundo domingo de cada mês. A gente vem ministrar a palavra sobre missão para que a igreja não esqueça da nossa principal, fundamental missão, que é anunciar a Jesus Cristo nessa terra. Quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Profeta Jonas, capítulo 3, por favor. Você pode ir ficando de pé, para que nós possamos ler a palavra. A irmã Fátima, 2 domingos atrás, ela ministrou sobre Jonas, mas hoje a gente, digamos assim, né, como diz o nosso pastor, digamos assim, nós vamos continuar a pregar o restante do livro do profeta. Só são 4 capítulos, é bem pequeno. Ele está lá nos profetas menores, perto de Oséias, Joel, Obadias, antes de Miqueias, é bem pertinho por ali. Aí você, Amós, né? Glória a Deus. Capítulo 3, vamos ler só alguns versículos do capítulo 3, e nós vamos fazer uma leitura assim meio um pouquinho extensa, né? Para que a gente tenha um entendimento do que Deus quer falar conosco hoje. Amém? Vamos lá. Capítulo 3, verso 1. A minha versão, ela é atualizada, tá? Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. O que Deus falou com ele? Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Verso 4. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa foi a mensagem que Deus ordenou que o profeta fosse na cidade de Nínive e dissesse para aquele povo. O que aconteceu então quando os habitantes ouviram isso? Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Verso 10. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não o destruiu como havia ameaçado. Agora, capítulo 4, verso 1. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor,
Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas. Não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Curva sua cabeça, vamos orar, agradecer a palavra. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, como tua igreja, nos colocando diante de Ti, meu Pai, com temor e tremor. Pai, nessa noite, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Fala aos nossos corações, ministre a Tua palavra, faz a Tua vontade, faz como bem te parecer, Senhor, que somente nós, que eu seja um instrumento, meu Pai, para anunciar a Tua vontade, que eu não fale nada de mim, Senhor, que eu nesse momento eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, meu Pai, porque o Senhor é o primeiro e o último, Senhor, o Senhor é o mais importante desse momento, desse culto. Tudo que nós fizemos já e tudo que nós iremos fazer, seja para cultuar e louvar o Teu nome, Senhor, que o Senhor venha derramar da Tua graça sobre nós, Pai, nos salva hoje, nos liberta hoje, nos cura hoje, nos transforme hoje, meu Pai, que essa palavra não seja somente, saia das nossas bocas, meu Pai, e que seja somente como vento, meu Pai, ou como a palha, mas que essa palavra, Senhor, transforme as nossas vidas. Nós não queremos anunciar a Tua palavra por anunciar, mas antes, Senhor, ela tem que cumprir, meu Pai, o Teu objetivo, o Teu propósito, na vida de quem prega, meu Pai, e na vida daquele que escuta nessa noite, Pai. Venha operar, Senhor, em nossas vidas. Nós estamos aqui, Pai, ministra em cada coração, porque nós somos Teus filhos, Pai, Teus filhos amados, e o Senhor é o nosso Pai. Então fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Você pode se assentar no seu lugar, glorificando ao nome do Senhor, agradecendo a Deus por esse tempo, por essa oportunidade de nós estarmos aqui com o Senhor. Esse livro do profeta Jonas fala da misericórdia de Deus, fala do amor de Deus. Nós, talvez você conheça toda a história do profeta, mas ele recebeu uma ordem de Deus para anunciar a palavra a esse povo de Nínive. E Jonas, o que ele fez? O Senhor disse: vai a Nínive e anuncia para aquele povo que aquele povo vai ser destruído. Daqui a 40 dias vai chegar a minha ira diante daquela cidade. E vai e anuncia isso, Jonas. O que Jonas fez? O Senhor disse: Nínive fica para esse lado, vai lá. Ele foi para esse lado. Ele pegou o barco e foi para rumo de Tarsis, que ficava ao oposto de Nínive, na intenção de não atender o pedido de Deus, ou não atender a ordem de Deus, melhor dizendo. E ele foi se esconder, talvez, de Deus, mas ele, como profeta, ele sabia que era impossível ele se esconder de Deus.
Ele sabia, porque ele era um profeta do Senhor escolhido, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia o Senhor. E ele foi, e pela desobediência dele, o Senhor naquele barco, quando ele estava dormindo, lá na parte de baixo do barco, o Senhor mandou uma tempestade. Mandou uma tempestade para que viesse assolar aquele barco. E nós sabemos que a tempestade veio e os marinheiros, né, daquele barco, eles vieram a se converter, porque Jonas, ele confessou com a boca dele, o profeta, ele disse: a culpa é toda minha por essa tempestade, né? Ele confessou logo: me lancem no mar, porque a culpa é toda minha, eu estou fugindo de Deus. E Deus mandou então um peixe, um grande peixe, e Jonas, ele foi sepultado vivo ali naquele estômago daquele grande peixe. E por ordem de Deus ele foi lançado. Jonas fez uma oração, ele fez um clamor. No capítulo 12 fala a oração que Jonas fez. Ele reconheceu o poderio de Deus, ele reconheceu que Deus sabia de todas as coisas, ele reconheceu que ele não podia fugir das mãos de Deus, ele reconheceu que ele servia um Deus que podia fazer milagre, que podia fazer todas as coisas, que sabia de todas as coisas, que tinha conhecimento, que estava no controle de tudo. O profeta sabia disso, né? E Deus ouviu lá o clamor de Jonas no ventre daquele grande peixe, e Deus mandou aquele peixe expulsar. Jonas expulsou numa praia. Aí Deus fala para ele, Deus ordenou, no final do capítulo 2, então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. E Deus, mais uma vez, aí começa o capítulo 3 que nós lemos, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez e disse: Jonas, vai lá em Nínive, vai lá e diz que daqui a 40 dias eu vou destruir aquele povo. Porque que Deus disse que ia destruir aquele povo, porque Nínive era uma cidade terrível, era uma cidade de promiscuidade, era uma cidade de feitiçaria, era uma cidade muito perversa. Em alguma tradução diz que aquele povo era muito perverso, um povo ruim, um povo que não conhecia Deus, um povo que matavam os homens e colocava as cabeças desses homens empilhadas na porta da cidade para demonstrar o quanto eles eram ruins. Era mais ou menos, eu comparo, sabe aquelas rebeliões que tem nos presídios? Aquelas rebeliões onde os presos cortam a cabeça dos outros, cortam pé, cortam os membros, fazem vídeo e mostram pessoas sanguinárias. Era assim aquelas pessoas que moravam, que habitavam naquela cidade. Eles eram muito maus, eles eram muito perversos. E Jonas, ele foi lá, pela segunda vez ele foi lá e anunciou para aquele povo e disse: olha, gente, o Senhor disse, mandou dizer para vocês que daqui a 40 dias Ele vai destruir vocês, todo mundo vai morrer, todo mundo vai sumir, desaparecer, porque vocês são maus, vocês são perversos, vocês não têm misericórdia. E o que aconteceu, igreja, que nós vemos aqui no capítulo 3, o que aconteceu? Quando o profeta Jonas anunciou, aí sabe o que ele fez? Ele anunciou e foi embora. Mas ficou lá em Nínive mesmo, naquela cidade. Ele ficou em outro ambiente. Ele ficou só esperando a desgraça acontecer. Jonas, ele ficou aguardando o que Deus iria fazer. Ele ficou aguardando qual era a posição de Deus, se Deus iria destruir mesmo aquela cidade. A Bíblia diz que imediatamente quando o profeta anunciou a destruição, o que aconteceu? Todo aquele povo, do maior ao menor, ao mais humilde, a Bíblia diz, todos eles se converteram. Aleluia, glória a Deus. Toda aquela cidade, 120 mil pessoas aqui, a Bíblia diz, mas sem contar as famílias. Era a maior cidade daquela região, era essa cidade de Nínive. Era a maior região, segundo alguns historiadores, nos ensina. E todo aquele povo se converteu. Até o rei de Nínive, qual foi a posição? Quando ele ouviu, ele desceu do trono, ele tirou as vestes reais dele, ele se vestiu de pano de saco e ele colocou cinza na cabeça, que é sinal de humilhação diante de Deus, é sinal de arrependimento
entendimento, e toda aquela cidade se arrependeu e se voltou para o Senhor. Até aí, queridos. Mas o tema hoje é o capítulo 4. Isso é história para a gente entender o que Deus quer nos falar. Quero dizer que eu fui muito ministrada por essa palavra. Eu orei, Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, por toda acepção de pessoas. Meu Deus, perdoa. Me perdoa, Pai, por toda infantilidade. Toda divisão, meu Pai. Porque a palavra, queridos, ela tem que falar primeiro com quem vai ministrar a palavra. Porque, irmãos, é triste. Quem prega a palavra de Deus é triste pregar por pregar, sem arder no coração, sem que haja transformação na sua vida. Quando a gente está pregando a palavra, fazendo a obra por fazer, mas sem alegria, sem entendimento, sem transformação. Isso é terrível para um pregador. Isso é terrível para quem anuncia a palavra. Anunciar porque é um fardo na tua costa. É uma obrigação sua. E esse profeta Jonas, no capítulo 4, por que ele não queria ir pregar a palavra para aquele povo? Por que ele não queria ir pregar a palavra de Deus para aquele povo de Nínive? Por que ele se recusou? Ele pegou o barco e foi para outro extremo. Ele era um profeta do Senhor. Ele tinha conhecimento da palavra. Ele tinha conhecimento da misericórdia de Deus. Ele tinha conhecimento da bondade de Deus. Esse profeta, ele conhecia misericórdia. O que é misericórdia? O que é misericórdia? Deus, ele não nos dá o que a gente merece. Isso é misericórdia. Deus, ele não nos trata como nós merecemos. Porque se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados, igreja, nós estaríamos mortos. Nós estaríamos desaparecidos da face da terra. Mas por causa da misericórdia dele, por causa do amor dele, independente de tudo, por causa do amor que ele sente por nós, pela humanidade, Deus não nos trata conforme a gente merece. Porque se ele fosse nos tratar, se não fosse o amor de Deus por nós, igreja, e o amor dele não tem nada a ver se eu sou boa, se eu sou ruim, se eu sou branca, preta, alta, baixa, gorda, magra, se eu tenho dinheiro ou não, se eu estou desempregado ou não, interessa. O amor de Deus, ele não se baseia como o homem se baseia. O amor de Deus, ele nos ama incondicionalmente. Ele ama todos, ele ama quem está preso, ele ama quem estuprou, quem matou, quem roubou, quem assaltou o banco, quem jogou dinamite, ele ama todos. Ele ama aquele que é bom, ele ama aquele que é ruim, ele ama aquele que tem um coração ruim, aquele que tem um coração duro como uma pedra, mas aquele também que tem um coração quebrantado. Deus, ele nos ama, ele ama a humanidade. O Senhor nos fala na sua palavra que Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem de ímpio, e nem de bom, nem de pecador, nem de justo, nem de nada. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer. E por que aquele profeta não foi evangelizar? Por que aquele profeta não foi? Ele não queria ir naquela cidade para evangelizar. Porque talvez o profeta se sentisse melhor do que aquele povo. Sabe quando a gente é feliz na igreja porque eu e minha casa servimos ao Senhor. A gente está feliz na igreja porque eu e minha família, porque eu sou cristã, eu tenho certeza da minha salvação, eu vou para o céu. Talvez ele se achasse melhor porque aquele povo era pecador. E quantas vezes, igreja, e quantas vezes nós não saímos para evangelizar? Porque talvez a gente, não vou evangelizar esse aí não, esse bêbado.
Eu não vou evangelizar essa pessoa porque é a barraqueira da rua. Eu não vou evangelizar, não vou nem chegar perto. Eu não vou evangelizar aquele que eu vou chegar na casa, ele vai bater a porta na minha cara. Eu não vou evangelizar aquele que todo mundo fala mal aqui no conjunto, no bairro. Eu não vou evangelizar aquele traficante, porque eu sei que ele não vai se converter. Você é Deus? A gente escolhe as pessoas que a gente quer evangelizar, igreja. E aquele profeta, ele queria escolher quem evangelizar. Ele não queria seguir o que Deus estava dizendo para ele fazer. A gente escolhe. A gente escolhe aquele que é o mais bonzinho do bairro para a gente evangelizar. E o Senhor quer que a gente evangelize justamente os perversos, os maus. Porque o Senhor não veio para os bons, você sabe disso, igreja. O Senhor não veio para os sãos, o Senhor veio para os doentes. O Senhor veio para o perverso. O Senhor veio para aquele que não conhece a Deus. É como a Bíblia diz, aquele que não sabe discernir o direito do esquerdo, da mão direita da mão esquerda. Aquele que não sabe discernir o que é certo, o que é errado. E talvez aquele profeta, ele quisesse escolher aonde evangelizar. Eu vou evangelizar os israelitas, porque eles são descendentes já, eles são da promessa. Da promessa eu vou evangelizar. Quantas vezes nós não queremos ir lá com os gentios, por pensar que Deus não pode ir lá e transformar aquela vida, né? A gente muitas vezes julga antes de ir, porque a gente imagina, eu não vou não, porque eu sei que essa pessoa não vai aceitar Jesus. Mas, meus queridos, quem convence o pecador é o Espírito Santo de Deus. Não é você. Você pode ter a melhor palavra do mundo, você pode ser usado com milhares de dons espirituais, os 9 dons, mas você nunca vai conseguir convencer o pecador, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Às vezes só de você não falar nada, só de você cumprimentar uma pessoa, de dar um abraço na pessoa, aquela pessoa muda o coração. E esse profeta, ele queria escolher as pessoas para evangelizar. Eu creio, a palavra de Deus não diz isso porque ele não queria ir evangelizar, mas a gente imagina aqui no capítulo 4, quando o profeta soube que todo aquele povo se converteu. Gente, isso é ilógico no capítulo 4. E isso deixou Jonas aborrecido e irado. Ele ficou irado porque aquele povo aceitou Jesus. Como é isso, gente? Quando uma alma se converte, nós ficamos felizes, nós damos glória a Deus, aleluia, nós agradecemos a Deus, nós nos regozijamos, nós celebramos porque uma alma aceitou Jesus e porque aquele profeta ficou com raiva. Ele ficou com raiva, ele ficou com ódio, ele ficou irado. Ele ficou irado com Deus, veja bem isso. E ele vai continuando a dizer, e ele começa a questionar a Deus. Ele disse, olha Deus, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu faria, o Senhor? O profeta disse, Deus, ele falando com Deus. Ele confrontando Deus. Deus, quando eu saí de casa, eu disse para o Senhor que o Senhor não ia destruir aquele povo, que o Senhor ia usar de misericórdia. Porque o profeta sabia que Deus é misericordioso e que ele ia sim usar de misericórdia, que ele não ia destruir aquele povo. E Jonas começou a falar com ele, com Deus, né? E ele ficou irado com a conversão dos ninivitas. E talvez ele tinha preconceito com aquele povo. Aí, irmãos, quando a gente está evangelizando, quando a gente vai evangelizar, talvez a gente olhe e a gente tem preconceito com quem a gente vai evangelizar. Talvez com o mendigo de rua, o pedinte,
pessoa que está jogada, a gente passa de largo. A gente passa de largo, como a parábola nos diz. A gente olha e nós não vamos lá evangelizar porque o mendigo está todo sujo. A gente tem medo de ser assaltado. A gente tem medo daquela pessoa fazer alguma coisa com a gente. A gente tem medo de ser agredido, né? A gente, às vezes, não nos aproxima de certas pessoas para evangelizar por puro preconceito. Eu não vou porque essa pessoa era crente da igreja e hoje ela não vem mais para a igreja e ela já se desviou tantas vezes, puro preconceito. E o profeta Jonas, talvez ele tivesse preconceito com aquele povo. E a gente não fala. Preconceito, a gente tem medo de falar de Jesus. A gente não fala para uma pessoa que tem um nível social maior do que nós. A gente não fala com aquela pessoa que é questionadora. Ela começa a questionar, né? Será se Deus existe? Será não sei o quê? E começa a falar um monte de coisa e talvez a gente não tenha a resposta. Mas quem convence é o Espírito Santo. A nossa função é ir e anunciar. A nossa função é ir falar de Jesus. A nossa função é ir dizer o que Ele fez na tua vida, você contar o seu testemunho, dizer o que Deus fez na sua vida, o que Deus transformou você. A nossa maior pregação é essa, é o que Deus fez na tua vida, na minha vida. Essa é a nossa maior pregação. Esse é o nosso maior testemunho de Jesus na nossa vida. É isso, é nós testemunharmos. E nós vemos que o profeta, as duas orações que aparecem aqui, a primeira é para ele sair do ventre do peixe, e a segunda, ele começa a falar com Deus aqui, reclamando. Ele começou a reclamar para Deus. Quantas vezes, igreja, a gente se põe a reclamar? Deus, eu não vou fazer a obra porque o Senhor está vendo a minha situação. Realmente Deus está vendo a tua situação. Deus vê todas as coisas. Senhor, eu não posso ir porque eu estou sofrendo demais. Eu não posso ir, Senhor, porque eu estou passando essa dificuldade na minha vida. Senhor, eu não posso fazer, eu não posso cantar na igreja, eu não posso fazer célula. Eu vou entregar minha célula porque eu estou passando uma luta em casa. Deus está na luta. Deus sabe, Deus vê, Deus está com você. Deus, às vezes, como a irmã leu aqui, Deus quer fazer um milagre, mas nós impedimos o milagre de Deus na nossa vida. Nós impedimos que o agir de Deus, nós mesmos não queremos o milagre de Deus, nós mesmos não queremos que Deus haja na nossa vida. Deus, Ele é benigno. Deus é benigno. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus tem compaixão. Nós é que não fazemos aquilo que Deus ordenou na sua palavra que nós façamos. E mais para frente ele vai falando aqui no verso 3. Jonas disse: tira a minha vida agora, Deus. Tira a minha vida. Me mata, Deus. Me mata agora, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Aí o Senhor disse para ele, no verso 4: você acha justo, você acha certo você ficar com raiva, você ficar com ódio, você ficar irado, porque eu usei de misericórdia com aquele povo? Você acha errado isso? Você acha ruim? Irmãos, vocês me perdoem, mas são os meus pecados. Quantas vezes a gente olha e julga as pessoas? A igreja tal ganhou o cantor tal para a igreja. E o cantor fica lá lutando para mudar de estilo de vida, porque você imagine uma pessoa passar 20 anos cantando no mundo. Ele se converte,
Aí no outro dia a gente quer que a pessoa esteja que nem nós que já temos 20 anos de crente. A gente quer já a roupa, o cabelo, a Bíblia dessa altura toda marcada. A gente já quer que ele dobre o joelho e ore meia hora como a gente é acostumado a orar. Quantas vezes a gente não julga as pessoas? E qual é a nossa função? É orar por aquela pessoa. É orar por aquela pessoa. Orar, Senhor, firma essa pessoa. Senhor, firma os passos, liberta, Senhor. Liberta essa pessoa, mas ao invés disso a gente fica julgando. Ao invés disso, nós nos colocamos no lugar do profeta Jonas. Não querer evangelizar, não querer orar, não querer que aquela pessoa progrida na fé, porque muitas vezes a gente acha que nós somos os melhores, porque a gente já conhece a Deus. Nós somos os melhores porque a gente está na igreja, a gente vem domingo, a gente vem sábado, a gente vem terça, a gente ora, a gente participa de célula, eu faço a obra de Deus, eu faço isso e aquilo. E a gente fica fazendo essa diferenciação ou essa acepção de pessoas, né? E o Senhor vai falando. No verso 4, Deus pergunta dele, de Jonas: é razoável você ficar irado porque essa pessoa se converteu, essa cidade? Você acha que você está certo porque essas pessoas se converteram? Aí a gente vê o egoísmo do profeta Jonas. Egoísta, não querer ir pregar para aquela cidade, olhando só para ele, só para a vida dele. Se a minha vida está toda arrumadinha aqui, está tudo bem, está ótimo a minha vida. Eu não olho mais ao redor, eu não olho mais além um pouco mais, se aqui está tudo bem, se eu tenho que comer e beber, se eu tenho roupa para vestir, está tudo bem a minha vida. Eu já posso entrar na minha zona de conforto e pensar que está tudo bem. E no verso 6, aqui continuando, o Senhor e Jonas, ele anunciou, soube que Deus tinha salvado toda aquela cidade e ele ficou num cantinho lá. Ele ficou num cantinho esperando para ver o que Deus ia fazer e ele soube. Aí o que aconteceu? Ele começou a reclamar, ele começou a murmurar, ele começou a questionar com Deus, né? E o que a Bíblia diz? Que Deus, imagine o calor, né? Imagine o calor, no Oriente todo é quente de dia, é mais de 40 graus e frio durante a noite. Nós sabemos pelas histórias bíblicas. E o que aconteceu? Ele ficou lá naquele sol escaldante. O que Deus mandou? Deus mandou crescer uma planta. Alguma Bíblia diz que é a aboboreira, outra diz que é a amoreira. Mas cresceu uma planta, vamos dizer que é girimum, cresceu uma planta de girimum e cobriu todo o corpo de Jonas ali. E ele ficou numa planta lá na sombra, se refrescando. Deus mandou essa planta, apesar de toda a reclamação de Jonas, apesar de ele questionar com Deus. Deus mandou essa planta, mas no outro dia Deus também mandou um verme, ou mandou uma lagarta, foi lá e devorou toda a planta. E Jonas ficou no sol quente, escaldante, lá, escaldante. Aí, queridos, o que aconteceu? Quando Deus plantou aquela planta e mandou uma sombra para Jonas, ele ficou muito alegre. Ele ficou muito alegre com Deus, porque Deus tinha mandado aquela planta para ele. Mas Deus foi lá, mandou a lagarta e comeu toda a planta e ele ficou rebelde de novo. Ele se revoltou, porque ele ficou ali no sol quente. A Bíblia diz que o sol era tão quente que quase ele estava desfalecendo, quase ele estava morrendo de tanto calor em cima dele. Interessante isso, no verso 7,
Deus enviou a lagarta para destruir a planta. No verso 8, Deus mandou um vento, mas não foi um vento para refrescar, Ele mandou um vento quente para sabrecar Jonas. Está aqui na Bíblia. Ele mandou, no verso 8, um vento quente que fez Jonas querer morrer de novo. Ele disse: me mata, Deus, me mata, Senhor, porque eu estou para morrer aqui por causa desse calor. E para encerrar a igreja, e para encerrar, o que Deus disse para Jonas no verso 9? Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar irado por causa de uma planta que morreu? Olha a pergunta que Deus fez para Jonas, gente. Isso é carregado de coisas, a pergunta que Deus fez. Disse: Jonas, tu acha certo, tu acha justo tu ficar com raiva, irado, porque essa planta morreu? E Deus continua ainda, Jonas responde: sim, eu acho certo ficar irado a ponto de querer morrer. E no verso 10, então o Senhor diz: você tem compaixão de uma planta, e Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. E Deus, Ele termina esse livro com uma interrogação. Deus termina com uma pergunta. Então, irmãos, o que o Senhor perguntou do profeta? Tu ficou chateado, irado, porque eu matei essa planta? O que Deus estava dizendo para o profeta? O que Deus disse para nós? Você fica com raiva porque essa planta morreu e você não se alegra porque 120.000 pessoas se converteram a mim. O que Deus estava dizendo para o profeta? Aonde está o teu coração? Aonde está teu coração? Tu acha que é justo se importar com uma planta, que a gente joga uma semente, e ela nasce e daqui a pouco já está dando fruto, e você não se importa com as vidas? O que o Senhor está dizendo? Você se importa mais com as coisas do que com as pessoas? Você se importa mais com as coisas? O teu carro tu lava toda semana, não pode ter um sujinho. Tu não dá nem carona para os irmãos que não é para sujar teu carro. Tu não deixa nem as pessoas entrarem no teu carro porque vai sujar o teu tapete, né? Você tem mais zelo com o teu carro do que a vida do irmão andando no sol quente. O que o Senhor nos ensina? O que Ele estava confrontando o profeta? Você cuida mais das suas coisas do que de vida humanas. Você cuida mais das suas coisas humanas seculares. A sua casa é um brinco, mas você é de mal com a vizinha, não fala com a mãe, é de mal com o filho, tem ódio do seu colega lá no seu trabalho, né? Você tem ódio daquela vizinha que é barraqueira, você tem ódio daquele que todo domingo coloca música em alto volume, essas músicas mundanas terríveis, mas a tua casa é um brinco. Mas você odeia o ser humano. Quando aparece aqueles jornais na televisão de desgraça, você é a primeira a ficar com ódio. Quando você escuta os discursos, quando você vê na internet as notícias, você toma partido e fica com ódio. Ódio do presidente, ódio do Supremo Tribunal Federal, ódio dos políticos, ódio não sei de quem, ódio. E o Senhor nos chamou, Ele nos ensina, é para você ter ódio? É para você valorizar mais as coisas do que o ser humano? Ou é para a igreja orar pelo Supremo, pelo presidente, pelos senadores, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelo mendigo, pelo ladrão, pelo assassino, porque tá na cadeia? Qual é teu papel, igreja? É tomar partido e ficar disputando? É isso que ele disse para o profeta.
Profeta, tu cuida das tuas coisas. Tu ficaste com raiva porque uma planta morreu, mas tu não te alegrou porque as pessoas se converteram. Você não fez festa porque as pessoas se converteram. O Senhor está dizendo, nós cuidamos das nossas coisas, nós zelamos pelas nossas coisas, mas nós não zelamos pela vida das pessoas. Sabe por quê? Porque nós não temos misericórdia, nós somos maus. Nós não nos importamos com as vidas. Nós não nos importamos com a vida, sabe por quê? A gente está na nossa zona de conforto, na nossa vidinha, tudo certinho ali, nós estamos gordos espiritualmente falando, nós estamos gordos, acomodados. Ai, irmã, mas o meu chamado não é evangelizar, crie vergonha, irmão. Crie vergonha, você me desculpe. Você me desculpe. Ah, mas eu não sei falar nada. Mas fofocar você sabe. Ficar falando nas redes sociais você sabe. Ficar passando mensagem para o teu amigo toda hora para tua amiga você sabe, né? Curtir o que não é para curtir você sabe. Você não sabe. E o Senhor estava dizendo para aquele profeta: você se importa com coisas que não me interessam. Você se importa com coisas que Deus não se importa. E o que Deus quer que a gente se importe são as vidas das pessoas. É isso que Ele, a vida das pessoas. E Ele faz a pergunta à igreja, que não é só para mim, essa pergunta é para nós. Acaso não devo ter compaixão dessa cidade? Acaso Deus não deve ter compaixão das vidas? Acaso Deus não deve salvar quem precisa de Deus? Acaso Deus não deve usar de misericórdia para com todos? Quantas vezes nós não estamos no lugar igual o profeta Jonas, não querendo ir anunciar a palavra por preconceito, por displicência, por não se importar, por não amar, por ter um coração duro? Quantas vezes nós nos importamos mais com as coisas do que com as pessoas? Quantas vezes nós amamos as coisas e a gente odeia certas pessoas? A gente não quer nem que aquela pessoa venha para a nossa célula. A gente não quer nem que aquela pessoa venha para a nossa classe. Porque o meu santo não bateu com o santo dessa pessoa. Né? A gente não evangeliza às vezes por puro preconceito, como eu falei. Nós sentimos compaixão das pessoas. Quando a gente sente compaixão das pessoas, a gente ora, a gente dá uma palavra, a gente vai lá, a gente visita. Quando a gente não tem compaixão, a gente vai passando de lado e vai só olhando meio de longe, né? Sentimos compaixão. Quero dizer para você que aquela pessoa que você não gosta, não pense que Deus também não gosta daquela pessoa, não. É só você que não gosta. Porque Deus ama aquela pessoa. Não pensa porque você não gosta daquela pessoa que você está fazendo um grande favor de não gostar para Deus. Deus não está com você não gostando daquela pessoa. Deus não está aprovando o nosso comportamento. Deus não está. Aquele que a gente não gosta, Deus ama. Com todos os erros, as falhas, os pecados, os percalços, com tudo. Às vezes a gente diz: ai, eu não gosto de fulano. Ai, eu odeio, não suporto essa pessoa. Deus ama essa pessoa. Deus, quando Ele falou com Pedro, Ele chamou Pedro, apóstolo Pedro, chamou, Ele disse: tu me amas? Perguntou: tu me amas? Aí, claro, né? Se Jesus aparecesse aqui, irmão Paulo, agora, descesse dessa cruz, viesse aqui, que Ele não está na cruz, né? Viesse aqui, igreja, tu me ama, todo mundo ia dizer: te amo, Jesus, Jesus, glória a Deus, aleluia.
a gente ia cair pelo chão, abraçar Jesus, a gente ia chorar, ia falar em mistério, ia rodar, a gente ia fazer um monte de coisa. Aí Jesus ia perguntar: se tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Aí eu queria ver a nossa cara para Jesus, a nossa resposta. A gente ia ficar igual o Jonas, sem resposta para Deus. Se tu me amas, como a gente canta, como a gente lê, como a gente diz, cuida das minhas ovelhas. Foi isso que o Senhor falou para Pedro. E ele perguntou uma vez, ele perguntou duas vezes, ele perguntou 3 vezes. Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Nós amamos a Deus verdadeiramente, igreja? Se nós amamos a Deus, a gente está cuidando das ovelhas, nós estamos indo e anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Então é essa pergunta, o Senhor diz: o que você tem amado? O que você tem amado na sua vida? Ah, irmã, eu amo meu ar-condicionado. Eu também, irmão. Eu amo meu ar-condicionado nesse calor. Eu só levanto para comer e durmo de novo, porque afinal de contas eu passo a semana trabalhando e eu estou cansado. O que tu tem amado, né? O que nós temos amado? O que a gente tem amado é onde está o nosso coração. Onde está o seu coração? E o Senhor tratou com aquele profeta. Tratou com ele e disse: tu ama mais as coisas, tu ama uma planta. A gente ama nossas plantinhas, a gente conversa, rega, mas aquela vizinha lá insuportável, aquele colega de trabalho insuportável, a gente não conversa, a gente não rega, a gente não faz nada, não dá uma palavra, nada. Amém, irmãos? Esta palavra que o Senhor ministrou no meu coração para trazer hoje. Quero dizer que eu já recebi muito antes de vocês essa palavra na minha vida. E a palavra, ela tem que transformar a nossa vida. Se não, olha, entra aqui, sai aqui. A palavra tem que ser transformadora. E eu queria pedir permissão do meu pastor. Eu queria convidar todos os líderes de célula para vir aqui, líderes de geração. Eu queria fazer uma oração, porque eu senti no Senhor de fazer uma oração. Todos os líderes de célula, líder de geração, queria que vocês viessem aqui à frente para fazer uma oração pela vida de vocês, pelas nossas vidas. Fazer uma oração nesse dia, que é o Dia Nacional de Missões. É o Dia Nacional de Missões. Líder de geração e líder de célula. Amém. A palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 15, verso 16. O Senhor diz: olha, não foram vocês que escolheram a Ele, nenhum aqui. Nenhum de nós aqui, que está aqui à frente. Não foi vocês que escolheram a Deus, mas Deus escolheu vocês. Deus escolheu vocês, mas Ele escolheu com um propósito: para que vá e dê frutos, e que esses frutos permaneçam. Foi essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração, aleluia. Aleluia, que Deus escolheu a cada um de vocês. E nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu peço, Senhor, aqui está a tua liderança, meu Pai, de célula e de geração, meu Pai. As pessoas que, Pai, receberam essa incumbência da tua parte, porque o Senhor escolheu a cada um do seu jeito, da sua forma, ou fraco ou forte, ou na maneira de falar, ou sabendo ou não sabendo, ou
passando luta, ou passando prova, ou passando dificuldade, não importa, Deus, essas pessoas são os teus escolhidos neste lugar, meu Pai. Senhor, eu ministro em nome de Jesus frutificação, aleluia, decanta xaramanaias, o declova xaramanaias, decanta labacheias, decanta, frutificação, meu Pai, frutificação, meu Pai, faça-os frutificar, Senhor, em nome de Jesus, faça-os frutificar, meu Pai, no reino espiritual, meu Pai, faça florescer, faça, meu Pai, sair, Pai, do interior de cada um, rios, Pai, de águas vivas, meu Pai, eu profetizo frutificação, eu profetizo alargamento das tuas tendas, decova xaramanaias, oh, decanta labacheias, decova, sabedoria, meu Pai, para a tua liderança, decova xaramanaias, sabedoria para a tua liderança, meu Pai, compaixão, Senhor, misericórdia, meu Pai, amor pelas almas, decova xaramanaias, decanta, Pai, vai tirando todo impedimento, toda barreira, todo pensamento contrário, meu Pai, vai dando sabedoria, vai ministrando, meu Pai, vai derramando os dons espirituais, meu Pai, sobre a vida da tua liderança, Senhor, dons espirituais, meu Pai, para ir falarem em teu nome, meu Pai, dom de discernimento, meu Pai, vai derramando os dons espirituais, meu Pai, para a tua liderança, Senhor, frutificação, que vocês floresçam, que vocês permaneçam, que os frutos de vocês permaneçam, que os frutos de vocês sejam frutos bons. Senhor, que nós possamos, Pai, ganhar as almas, Senhor, que o Senhor venha nos dar esse bairro, Senhor, que o Senhor venha nos dar, meu Pai, esses conjuntos, que o Senhor venha nos dar as almas, meu Pai, que o Senhor venha nos dar as almas, meu Pai, e que essas almas, Senhor, sejam pastores, pregadores, missionários, evangelistas, mestres, profetas, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu ministro sobre a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, faça isso, Deus, faça isso, receba frutificação, 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 Pai de multidões, decanta labacheias, decova, Mãe de multidões, Mãe de multidões e Pai de multidões, meu Pai, prospera, meu Pai, a cada um no seu ministério, Senhor, prospera a cada um, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba do Senhor, em nome de Jesus, amém, louvado seja o nome do Senhor, pode sentar, glória a Deus. Tem alguém enfermo, queridos? Se tiver alguém enfermo, a gente vai já encerrar, irmãos, a gente já passou 5 minutos. Se tiver alguém enfermo, vem aqui para nós orarmos, para que Jesus te cure. Nós temos que orar por cura. Se tiver algum enfermo na igreja, nós devemos orar para que ele seja curado. Tem alguém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos estão sãos. Eu agradeço a oportunidade, mas mais uma pergunta. Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus hoje? Tem alguém que deseja se reconciliar com Deus? É agora, queridos. O tempo de Deus é agora. Entregar sua vida para Jesus não dói nada, muito pelo contrário. Deus vai curando as nossas dores, as nossas feridas, né? Ser cristão é estilo de vida. É você estar andando no estilo e você mudar para outro estilo de vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? O Senhor te chama hoje. Todos nós já somos de Jesus. Glória a Deus por isso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Passar para o pastor para ele estar encerrando. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Graças a Deus, uma palavra bem profunda no nosso coração. Eu creio que Deus mais uma vez nos instruiu, nos orientou
nos direcionou o que temos que fazer. É responsabilidade minha e sua. É responsabilidade individual e coletiva de todos nós, de pregarmos e anunciarmos e testificarmos de que o Senhor Jesus é o Salvador. É Ele que salva, que cura, que renova, que liberta, que restaura, que modifica, que transforma. É o Senhor. Nós temos uma tarefa só. Uma tarefa. E às vezes nem fazemos essa uma tarefa. É anunciar a palavra. Jesus não quer nem que a gente convença ninguém. Só quer que você anuncie ela. Só. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que nós vamos sair daqui bem edificados nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero rapidamente aqui passar alguns avisos para a igreja. Terça-feira nós temos culto doutrinário, culto de ensinamento, culto daquele que é salvo, do crente, que realmente quer saber, que realmente está na palavra, é o seu culto. Nós estamos tendo uma palavra aí sobre: você está preparado para o arrebatamento? Aí eu tenho 15 sinais de que você está preparado ou não. Agora que demos o primeiro. Terça-feira o pastor Danilo vai estar conosco aqui, ministrando a palavra do Senhor. Amém? Então gostaria de ver você aqui conosco na terça-feira, culto doutrinário. Louvado seja o nome do Senhor. Na quarta-feira, os irmãos que têm aí alguma atividade aqui na quarta-feira da igreja, não vai poder fazer, tá bom, irmão? Nós vamos ter aqui uma reunião de núcleo. O núcleo 20 está sendo reunido aqui, na área 60, onde teremos a presença do nosso pastor Jonatas Câmara, e a sua comitiva estará conosco aqui também. E muita gente de todas as áreas, das áreas aqui adjacentes, estão vindo para cá para a gente celebrar o Senhor juntamente com o pastor Jonatas, tá certo? Ele vai trazer a mensagem, vai ministrar o culto, enfim, Deus vai usá-lo uma palavra aqui para todos que estiverem aqui, amém? Então na quarta-feira, às 19 horas, e com relação a isso, após o culto eu quero falar com a liderança, diácono, diaconisa, auxiliares, líderes de rede e vice-líderes de rede, tá certo, irmãos? Então, após o culto, os irmãos, por favor, venham para cá. Eu tenho muitos assuntos, mas eu quero só falar especificamente sobre esse assunto desta reunião que vai ocorrer na quarta-feira aqui, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No sábado nós temos pela manhã, ou seja, nessa semana já, dia 17, 18 e 19, é o aniversário do Lírio do Vale 4, daquela congregação grande lá em cima. E nós estamos sendo convidados para isso. Já passei aí no WhatsApp do nosso grupo o convite deles, tá bom? Então, nós estamos nos preparando na sexta-feira, dia 17, senhoras e senhores, 19 horas, no sábado pela manhã, as crianças, à noite a juventude, e no domingo, somente a igreja local, lá no Lírio do Vale 4. Então vai ser uma festa ali para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus vai abençoar grandemente aquela congregação. Então nós estamos sendo convidados para estar participando ali daquela festa. No sábado nós temos pela manhã escola, ou seja, nós temos consagração, e à noite no sábado nós temos uma rede de mulheres. Rede de mulheres aqui também. Você que é mulher, quer se unir às irmãs aí, que já estão aí fazendo há muito tempo as redes de mulheres, então vem aqui. Tem sempre uma palavra para você, mulher. Então vem aqui que Deus vai te abençoar grandemente. Então vai ser a rede das mulheres aqui no sábado, dia 18. Louvado seja o nome do Senhor. E domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical, certo, irmão Luiz e a irmã Consuelo, onde tem ensinamentos gigantes, extraordinários para nossas vidas. Você que é senhor, senhora, jovem, adolescente e criança, todos nós temos uma classe especial aqui para você, tá bom? Então vem aí para a gente adorar o Senhor nesta manhã também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E à noite nós temos nosso culto de celebração. Hoje foi o culto de missões, e hoje comemora-se o Dia Nacional de Missões. E eu lembro quando Deus tocou na vida de um homem em 1909. Este homem recebeu uma revelação de Deus, e ele veio, compartilhou com seu colega
de seminário. Em 1910, eles saíram dos Estados Unidos, por causa de uma revelação que Deus para ele de missões. E eles vieram parar no estado do Pará, do Brasil. E ali começaram, então, uma grande obra de evangelismo. Eu estou falando de Daniel Berg e Gunnar Wingre. São os nossos fundadores da Assembleia de Deus. Em 1911 começaram uma grande obra ali no Pará. De lá se expandiu por todo o Brasil. E por volta lá de 1912 chegou aqui no Amazonas. E eu louvo a Deus porque esta palavra chegou na minha vida, chegou na sua vida, chegou nas nossas vidas. Porque alguém ouviu a palavra de Deus e se colocou para ser um missionário. E hoje estamos celebrando Dia Nacional de Missões. E me faz lembrar desses dois grandes missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que deram as suas vidas pela palavra de Deus, para anunciar e testificar da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas, que nós possamos ter esses homens como exemplos das nossas vidas, de ter essa chama, esse desejo, essa vontade, esse amor pelas almas que estão morrendo. Mas o Senhor nos chamou para anunciar. Então, façamos o nosso papel de anunciar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero, nesta noite ainda, irmãos, fazer uma oração pela vida da família dos irmãos Raimundo e a irmã Deusa, né? Que nessa semana, ontem, na realidade, né, perderam o seu filho. Eu creio que a família está enlutada e algumas irmãs aqui foram até lá ao velório. Não sei se foram ao sepultamento, foram ao sepultamento também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos aquela nossa, digamos assim, o nosso parceirismo de irmãos, de irmãs de estarmos ali. Tá bom? É um momento difícil. Perda de alguém familiar não é fácil. Por mais palavras que a gente dê de conforto, parece que não preenche as coisas. Mas só existe um que preenche esse vazio. Chama-se Espírito Santo de Deus. E eu quero nesta noite ainda, no final, fazer esta oração pela vida do irmão Raimundo e da irmã Deusa e a sua família, para que Deus venha confortar, venha fortalecer, venha animá-los e, enfim, venha derramar da sua unção, da sua graça, para que eles prossigam as suas vidas, porque precisamos caminhar. Precisamos caminhar, não podemos parar. E eu peço a Deus que Deus venha assim manifestar da sua graça. E eu quero que você, no momento de oração, ore comigo também, para a gente então fazer essa oração pela essa família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero também fazer uso da palavra aqui. Fique de pé agora, irmão, para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Cadê os aniversariantes do mês? Até aqui. Hoje já são o quê? 12, né? Tem algum aniversariante aqui que já aniversariou desses dias aqui, de lá para cá? Hoje é o Johnson? Glória a Deus. Tem mais alguém aí que aniversariou? Você que eu não sei se você é aniversário ou não, vem aqui na frente, eu gostaria de orar por você. Eu sempre digo, venha correndo, porque oração pode ser o momento do seu milagre. Tem mais alguém que fez aniversário aí? Está no nosso meio aqui? Está escondido aí, dizendo, vai lá, rapaz, vai lá. Vem você, rapaz. Amém? Aniversário é um dia de celebração a Deus, pois mais um ano de vida Ele nos concedeu, não é isso, irmãos? Né? Nós louvamos a Deus, porque mais um dia Ele nos guardou, nos protegeu, mais um ano, né, Ele nos deu. E é um momento alegre, momento de celebrarmos ao Senhor, porque é o Senhor que nos dá a vida. E todos os dias, celebra o Senhor. Quando você levantar da sua cama, lá do seu conforto, celebra o Senhor. Dê glórias ao Senhor, porque nós estamos vivos. Porque diz a Bíblia que só os vivos glorificam e exaltam o nome do Senhor Jesus.
Então glorifique o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor para vocês aniversariantes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te faça resplandecer sobre o seu rosto, sobre ti, e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém? Deus possa assim manifestar a sua graça sobre as suas vidas, vocês aniversariantes. Que não falte jamais, eu sempre digo isso, que não falte jamais a providência de Deus nas suas vidas. Sempre que vocês forem projetar algo, lembre-se que você existe um Deus. Coloque nas mãos desse Deus, e Deus vai dar o prosseguimento, Deus vai dar o fecho de tudo aquilo que vocês desejam fazer, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar pelo aniversariante, em seguida nós vamos orar pela família da irmã Deus, irmão Raimundo, e no final da oração nós vamos estar cantando os parabéns para esses irmãos aqui, amém? Então levante seu clamor agora. Maravilhoso e eterno Pai, eu quero, meu Deus, te agradecer agora, Senhor, pela vida, meu Pai, desses jovens, meu Deus, que aqui estão na frente, que, Senhor, mais um ano de vida tu concedeu a cada um, Senhor, e nós, meu Pai, estamos alegres, felizes, meu Pai querido, porque eu creio, Senhor, que há um reconhecimento pela vida deles, meu Deus. Obrigado, Senhor, por ter guardado, por ter protegido durante todo o ano, Senhor. Durante um ano todo, Senhor. Tu os protegeu, os guardou, meu Pai, os confortou de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida deles, Pai, que não falte a sua providência sobre a vida de cada um deles, Pai. Que não falte, Senhor, as suas mãos estendidas, e nem os seus ouvidos, meu Pai querido, aí, Senhor, tapados, mas que sejam seus ouvidos aguçados, as suas mãos estendidas, para que possam ouvir as suas orações e os seus clamores sempre, Senhor, e possa curá-los, meu Pai, sempre que clamarem a Ti. Derrama da Tua graça, Senhor, sobre a vida, meu Pai querido, da família, meu Pai, do irmão Raimundo e da irmã Deusa, Senhor. Que neste dia, Senhor, de ontem, meu Deus, tiveram a perda, Senhor, do seu filho, Senhor. Deus, conforta o coração desta família, Senhor. Eu sei, meu Pai querido, que palavras, meu Pai querido, nós até escolhemos algumas, meu Pai, mas não preenche, Senhor, aquele vazio, meu Deus, aquela situação difícil que estamos passando naquele momento, Senhor. Mas que Teu Espírito Santo, Senhor, que é o autor da vida, Senhor, que sabe de todas as coisas, que sabe nos dar, meu Pai, o refrigério, Senhor, que Teu Espírito Santo tem essa liberdade, Senhor, de ir a essa família, Senhor, e dar conforto à vida deles, Pai. No nome de Jesus, aonde estiver, meu Pai, um membro da família do irmão Raimundo, da irmã Deusa, Senhor, receba conforto agora, Senhor, do céu sobre as suas vidas, que do seu Espírito, Senhor, vá, meu Pai, conforte essa família, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos, te louvamos e te adoramos, meu Pai. Amém, amém e amém, Jesus. Parabéns. Muitas felicidades, nesta data querida, muitas felicidades. Deus abençoe vocês. Quero agradecer a Deus pela visita da dona Joana, ali, a irmã Joana e a sua família, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, o irmão Pio ali também, que Deus abençoe, e aos demais também que nos deu o prazer de estar conosco nesta noite, que Deus venha assim proporcionar assim milagre, bênção sobre as suas vidas durante toda esta semana. Amém, querido? Quero falar com o irmão Gilmar depois, irmão Gilmar, depois da oração, vem aqui comigo, por favor, por gentileza. Vamos orar, levante suas mãos. Maravilhoso e eterno Pai, eu quero, meu Deus, te agradecer, Senhor, pela vida de toda a liderança dessa igreja, de todos os músicos, grupo de louvor, diácono, diaconisa, auxiliares, líder de rede, líder de cela. Leve-nos em paz e em segurança, cada senhor, cada senhora, cada jovem, cada adolescente, cada criança, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um deles, meu Pai querido. Derrama da tua graça e do teu poder, Senhor.
E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre toda esta igreja. E todos aqueles que crerem, abram seus lábios e possam dizer: que Deus os abençoe. Somente mais um recadinho, queridos, só mais um recadinho, por motivo de segurança. Cuidado.